Sejam todos bem-vindos a uma nova palestra que a casa oferece virtualmente, que possamos todos estar sintonizados com o alto, com os amigos espirituais, que aqui estão junto a nós, junto a vocês. A nossa palestra hoje vai se falar um pouco da lei de amor, que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Então vamos vibrar, pedir a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que possa nos amparar, possa nos envolver em ternura, que possamos assimilar e entender, que possa nos amparar, preenchendo dentro da nossa dificuldade, nos alimentando, nos dando paz, nos dando harmonia. E assim iniciamos o nosso estudo deste dia. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, nós vamos falar a lei de amor. O item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos começa nos dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tinha instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só sensações. Quanto instruído, depurado, tem sentimentos. Então, esse pequeno parágrafo nos mostra que o Evangelho de Jesus nos traz um manancial de entendimento sobre o amor. Então, nos diz que a doutrina de Jesus se resume toda inteira, visto que esse sentimento por excelência são instintos elevados, né? O amor é e aquele que só vive na sensação ainda tem muito que percorrer. Tem que se permitir a buscar este amor, esta moral, o entendimento. E o Evangelho está todo embasado nas necessidades morais que todos nós temos. Nós lutamos diariamente conosco e buscamos diariamente, todos nós, a ser melhor, a buscar o melhor. E quando conseguimos mudar um pouco as nossas impressões negativas, os nossos momentos de cólera, momento de brabeza, momento que não nos permitimos a perdoar, a compreender aqueles que convivem conosco no dia a dia, né? Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos a sociedade, os vizinhos. Então, quando nós não conseguimos compreender as diferenças, isso nos acarreta indisposições, dificuldade uns com os outros. Por falta de compreensão. Olhar para o outro e ver que o outro ainda não alcançou o patamar necessário de saber ficar calado, de saber perdoar, de saber compreender. Às vezes, quando nos acontece alguma coisa no dia a dia, e nós conseguimos vencer aquele instinto ainda que existe em nós, de calar, que às vezes é difícil, nós convivemos, nós botamos os pés pelas mãos, estamos respondendo, estamos dignados, mas quando nós conseguimos vencer esse momento e calar, e olhar o outro, e ver no outro como está transfigurado pela ação, pelo modo que está se permitindo a se conduzir. E nós aí vamos analisarmos neste momento como nós nos sentimos melhor, não pelo ato do outro, mas melhor interiormente. Como é importante nós termos esse Evangelho, ter essa doutrina que nos traz essas possibilidades de repensar nos nossos atos, nas nossas atitudes.
E o amor é um sentimento necessário que nós devemos depurar. Procurar buscar nesse sentimento a grandeza de viver, a grandeza de ser melhor. E mais adiante, o nosso livro, ele nos diz, é um ponto delicado do sentimento, né? É o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão do ser e extingue as misérias sociais de todos aqueles que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. Olhar e entender o sofrimento do outro e se condoer, se sensibilizar com o outro. Porque todos nós estamos aqui na Terra, nós reencarnamos nessa grande escola para fazer o nosso aprendizado que lá no mundo espiritual, quando nós estávamos sendo preparados para retornar a esta morada, a esta escola e a esse aprendizado que Deus nos proporciona, nós estávamos com tanta vontade de acertar que nós nos propomos conviver mais de perto com aqueles que nós temos antagonismo, temos dificuldades. E nós viemos estar junto com aqueles diferentes a nós, porque cada um está num patamar diferente de evolução, para aprender a amar, para fazer a caridade uns com os outros. Então esse aprendizado, essa convivência foi tão importante para nosso desenvolvimento moral e espiritual. Eu terminando de ler o Memórias de um Suicida, e ali os caravaleiros que estavam ali visitando um irmão que cometeu suicídio. Eu vou só colocar mais ou menos para vocês ficarem interessados no livro, que é sensacional, de Ivone Pereira do Amaral, uma grande escritora, irmã querida, amorosa. Então os espíritos foram com um, também suicida, visitar um amigo que já estava encarnado. Vê só como as coisas às vezes que nós não percebemos na vida. Me tocou tanto aquele momento, que aquele, né, foi ali visitar aquele amigo que já estava desencarnado, já estava encarnado, e ele ia se preparar para um retorno. Quando ele vê a situação daquele amigo que está aqui no planeta Terra, reencarnado, num lar singelo, simples, ele se condói pelas limitações daquele espírito que está vestindo aquele corpo. E ele diz, não, eu quero reencarnar perto dele para ajudá-lo, para oferecer a minha mão amiga, para protegê-lo, para ampará-lo nessas limitações que ele reencarnou. E aí um mentor amoroso, sabe as necessidades de cada um de nós, sabe a necessidade dele, que queria vir, queria ser vamos dizer, uma espécie de protetor daquele espírito, reencarnar para protegê-lo. Mas ainda não era o ideal dele ser um proteger, cuidar. Para ele tinha outras necessidades. E aí ele diz assim, o mentor, tu vê ele nesse estado, atirado nesta cama, pobre. Ele fala uma palavra, né? Mas é uma cama, quer dizer. Tu não sabe quanto bem é este momento para esse espírito. Com essas limitações que ele está, aonde ele vai crescer, ele vai se desvencilhar
de todas aquelas vezes aquele momento que ele se suicidou. Então é esse momento que ele está ali limitado, sem poder se mover, sem poder ter uma vida social, vamos dizer, aos nossos olhos, seria o normal para nós. Ele está ali naquela casa humilde, que é a misericórdia de Deus para ele, é a bênção para ele. Pelo ato que ele cometeu, ele precisou, ele se propôs. E mesmo assim, o mentor diz para ele, para Camilo, ele nunca vai ficar desamparado. Porque nós, Maria de Nazaré, que é a coordenadora, a protetora, que cuida dos suicidas, sempre vai estar amparando esse espírito. Pela misericórdia divina, nunca vai estar só. Pode ser que pelos nossos olhos humanos, os olhos humanos, veja como que ele estivesse esquecido. Mas não, com certeza. Sempre vai ter alguém amoroso da espiritualidade, da equipe de Maria de Nazaré, cuidando dele, amparando dele. É o amor de Jesus sobre nós, porque nós enxergamos as dificuldades com olhos de revolta, de olhos de indignação, muitas vezes, de incompreensão. Por que, meu Deus? Por que aquela situação? Nós temos que ver que cada situação é necessária se apresente de uma forma para nós. E aquele espírito ali ele ia alçar espiritualmente para aquela etapa que ele estava passando. E nos chama a atenção o mês amarelo, o mês do suicida, da valorização da vida. Como temos que valorizar a vida, como temos que nos cuidar, tirar pensamentos negativos, pensamentos que vão nos levar a cometer atos por uma situação que nós estamos passando, nos deixando conduzir por situações que não vão nos levar a um comprometimento e que vamos ter que responder no futuro. Então esses espíritos que se comprometeram com a lei de Deus, nós também em outras situações, nós sabemos que a misericórdia de Deus nunca nos falta, que o amor de Deus, que nos oferece, nos ampara, nos dá as condições de crescer moral e espiritualmente. Tudo está dentro de uma programação, de uma necessidade. E quando acontece um irmão ou a irmã translocadamente numa dor, num desespero, numa perda, e esquece e se arremessa para uma situação como o suicídio, porque não se ama. Que devemos nos amarmos uns aos outros, nos amar a Deus, nos amar e amar o próximo. Que quando nós nos amamos e amamos a Deus e nos amamos o próximo, nós vamos pensar no ato, qualquer ato negativo, porque atrás de nós, junto a nós, existe uma família, existe filhos, existe pai, existe mãe sofrendo desesperadamente quando um filho, um ser amado se deixa ir por um ato, comete um ato negativo desse, e deixa-se conduzir pelo suicídio. O amor, meus irmãos, está em cada situação que nós vamos mudar, vamos buscar a prece na hora da dor, do desespero. Esse sentimento que está em germe, latente dentro de nós, tem que ser cultivado como um campo. Tirar as ervas daninhas, que é os pensamentos e as atitudes negativas. E dentro desse campo, plantar, fazer a semente germinar, que são os nossos sentimentos. Porque não somos perfeitos, mas já temos inteligência suficiente de entender
que estamos neste momento, vai passar as dores. E aquele que cometeu suicídio mal sabe que na hora que ele se deixou ir para aquele caminho, sem julgamento nenhum, é um irmão querido nosso, que nós temos que orar, nós temos que pedir por todos eles. Já ia passar aquele momento de prova, de dor, de aflição, de expiação. Mais um pouquinho que esperasse, tivesse a paciência, tivesse a coragem, acreditasse através da fé, tudo ia passar. E esse livro nos conta a história de Camilo, que ficou um determinado tempo da sua vida, ele ficou cego e ele se deixou conduzir pelo caminho do suicídio. Então, meus irmãos, vocês vejam que a reencarnação que Deus nos dá, que aqui no Evangelho nos diz, o Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então nós vemos, meus irmãos, que a reencarnação, Jesus nos traz a lição do amor e nos mostra que a vida continua, que não existe a morte. Quanto mais nós podemos cultivar esse campo, que é o nosso interior, é as nossas emoções, é o nosso ser, buscar o self dentro de nós, buscar um ser iluminado, essa criatura, esse espírito, porque nós somos espírito. E esse espírito possa se engrandecer, crescer através da moral, do intelectual. Quanto mais sabe, quanto mais aprende, quanto mais desenvolve, mais cresce. E nós nunca estamos só. Nós temos um tutor, um amigo espiritual que torce por nós. Na espiritualidade nós temos aqueles que nos antecederam, ou aqueles que não reencarnaram conosco na nossa época, mas que estão torcendo para que nós possamos, dentro do nosso comprometimento, vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então Jesus nos ama, espíritos amigos nos amam, o amor nos engrandece, a nossa moral, os nossos sentimentos. Nós temos um livro também, Jason de Camargo, Educação do Sentimento, que ele diz assim: o amor se prende. O ser humano possui enorme potencial de realização. Significa que temos sempre capacidade de crescer e de mudar. Nada está acabado em nós. Tudo pode ser aprimorado. Partindo desse princípio, vamos analisar como poderemos trabalhar esse sentimento dentro do nosso campo espiritual. E ainda nos diz Kardec, Allan Kardec, nesse mesmo livro, ele diz, Allan Kardec abre um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor. Ele tem por título Amar o próximo como a si mesmo, que é esse capítulo que eu estou falando, item 11. O fundamento da lei de amor está justamente aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o substrato de todo o Evangelho, a essência de toda a lei. Jesus resumiu toda a sua doutrina nessa assertiva. Qual é a sua importância? Então, tanto assim é que Fenelon, ao falar nesse capítulo, diz que todas as outras virtudes são filhas do amor. Isto é, as demais virtudes são orvalhadas
pelas virtudes mãe, que é o amor. Possui em cada uma delas uma partícula de amor, por isso são virtudes. Então, o amor é a essência, é a mãe de todas as virtudes. Então, meus queridos irmãos, que possamos fazer uma reflexão, fazer um pensamento ajustado na lei de Deus, pegar o Evangelho, nos sensibilizar com as lições que Ele nos dá, e cada uma delas nos fala sobre o amor. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Amai os vossos inimigos. Não retrucar, não responder com a mesma moeda do seu inimigo. Ter paciência. Ser bom, generoso. E assim nós vamos sentindo, dentro desse mergulhar, nossa mente, nosso sentimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos acalmamos, nos tranquilizamos, vamos começar a ser mais tolerantes, vamos começar a enxergar a vida com um olhar melhor e ser feliz dentro das necessidades evolutivas aonde nós fomos colocados, que aonde nós precisamos estar, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com cada um, do irmão, da irmã, do jovem, da criança, que tenha a oportunidade de chegar e se sensibilizar pelo Evangelho de Jesus, que tanto nos gratifica, que tanto nos sensibiliza e nos dá um conforto, ainda que ainda não sejamos melhores ainda, mas estamos todos tentando, lutando, porque ninguém está só. Muita paz e muita luz para todos nós, que assim seja.